Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos muito bem aí com vocês. Eu sou Guilherme, eu sou doutorando em Engenharia Industrial e Economia pela École Centrale Spelec e pelo Laboratório de Engenharia Industrial, também sou membro do Comitê de Pesquisa, Prevenção e Performance. Esse é o primeiro paper da minha tese, estou muito feliz de estar aqui apresentando para vocês, e ele se chama Será que podemos quebrar crenças organizacionais dentro do setor de construção? Investigando possíveis caminhos para a pesquisa de Safety Performance Measurement. Bom, qual que é a problemática que a gente está inserido? A gente sabe que o setor de construção é o setor mais letal comparado com as diversas atividades industriais. Acontece que esse setor ele se apoia muito dentro de medidas de custo e tempo. E quando você foca muito dentro de medidas de custo e tempo, teoricamente você tende a esquecer outras medidas, né? Por exemplo, segurança, que é aquilo que interessa para a gente. Bom, acontece que dentro da área de construção civil, segurança e performance é visto como algo assim que não vai muito bem, né? Então, por exemplo, se eu dou mais tempo para segurança, eu vou ter que parar a minha produção para fazer treinamento, para fazer análise de risco e para lá. Então, ela é vista como algo não produtivo. Só que a gente tem pesquisas que mostram para a gente que se você investe em segurança, você aumenta sim a sua performance em custo e tempo. E aí fica a pergunta, pô, se isso é possível, por que esse setor é o setor mais letal de todos, né? Por que a gente tem tanto problema de segurança dentro do setor? E aí, então, a ideia, né, na verdade, até da tese em si, é tentar mostrar qual que é esse caminho que faz com que seu caminho gerencial, né, para além de estatístico, que faz com que se eu aumento o investimento em segurança, eu consiga aumentar a minha performance em custo e tempo. Bom, e esse paper ele se encaixa aí dentro dessa tese, tentando mostrar onde que as pesquisas de segurança estão localizadas dentro do contexto organizacional. Fazendo isso, a ideia é que a gente consiga ter pelo menos uma ideia do tipo de pergunta que a gente precisa de fazer para o campo de pesquisa, para a gente entender qual que é essa relação, né, qual que é essa dinâmica gerencial ali entre segurança, custo, performance, como é que isso acontece, como é que a gente pode melhorar, em quais condições, em quais medidas. Então, a ideia desse paper é levantar hipótese, levantar pergunta, para a gente atacar aí nas próximas papers da tese, que inclusive a gente já está trabalhando nisso. Bom, a gente usou aí a lente teórica de performance measurement. É um conceito teórico um pouco complicado, tem várias teorias que estudam isso, mas a gente tentou aqui sintetizar e pegar o mais importante e sem determinar necessariamente uma lente teórica em si mais específica. A gente vai fazer isso um pouco mais para frente ao longo da tese. Mas, bom, a gente separou aí na horizontal diferentes tipos de performance e na vertical diferentes tipos de níveis organizacionais. A gente explica melhor isso no paper, como a gente não tem muito tempo aqui, a gente não vai entrar em muito detalhe, mas a ideia aqui principal é que existe um impacto dinâmico entre um e outro. Então, por exemplo, se eu uso um determinado mecanismo de performance dentro da empresa, eu vou acabar definindo uma certa cultura, uma certa crença organizacional e até mesmo um certo comportamento dos próprios trabalhadores. E isso foi uma ideia até que veio do pessoal de psicologia e sociologia, que trabalha aqui no mesmo comitê de pesquisa com a gente, engenharia e economia. Funciona muito bem. Então, fica aí a dica. Bom, o que a gente fez aqui então? A gente fez uma revisão sistemática de literatura e a gente usou os termos do setor da construção civil e performance management. Esses termos eles foram validados pelo pessoal que trabalha na área por mais de 30 anos, com consultores, até mesmo outros pesquisadores dentro dessa mesma área. A gente chegou aí em 429 papers. A gente definiu não pegar apenas safety, porque justamente a gente quer ver a relação disso com o impacto nas outras áreas. Se a gente pegar só safety, a gente vai ficar em um canto só. A gente quer expandir isso, né, e ver como é que isso conversa com as outras áreas. A gente conseguiu 429 papers, filtramos, lemos os abstracts, eliminamos as duplicatas, tiramos ali o que dá para a gente considerar, não dá. Chegamos em 378 papers, e o que mais interessou a gente, para além da matriz de síntese que a gente desenvolveu, foi o resultado que a gente teve dentro aí da rede de palavras-chave. E esse resultado de rede de palavras-chave, que é o que eu mostro aí nessa figura ao lado, a gente viu que as pesquisas de segurança elas estão longe, elas estão desconectadas das demais, né, pesquisas dentro desse setor em termos de performance. Então, por exemplo, as pesquisas de performance, né, dentro da área de safety, elas não conversam com pesquisas dentro da parte, por exemplo, de gestão de projetos, dentro da parte dos mecanismos de gestão de performance estratégica da empresa de construção civil, dentro dos mecanismos de performance da gestão dos fornecedores, né, da supply chain ali da área de construção civil. Então, eu não vou ter tempo aqui de adentrar dentro de cada cluster, mas o principal é as pesquisas de safety estão
desconectadas dessa outra área, desconectadas até mesmo dos outros níveis organizacionais, né? Então, isso é um problema. Essa é a primeira contribuição do nosso paper, mostrar que existe essa lacuna. Contudo, a gente também mostra que existe aí uma área de pesquisa que intermedia essas duas, esses grupos, né? Que é a parte aí de gestão de projetos, gestão de processos, perdão. Então, a partir disso, então, a gente consegue localizar onde estão os estudos de segurança, sobretudo aí em nível individual. Então, as pesquisas estão mais tentando entender ali como que eu aumento apenas a performance de safety com o objetivo de ter 0 acidentes. Então, eu vou perguntar se o cara está usando capacete, se o cara está usando óculos de proteção, se ali as ferramentas que eles estão usando é realmente as mais seguras. É sempre ali dentro de safety apenas. Então, se a gente pega aí o impacto em performance, é sempre, sobretudo, se eu não paro a minha produção, porque eu tive acidente, tá tudo certo, tá tudo ótimo, tá tudo bem, né? Eu não parei a produção, então o pessoal continua produzindo, então beleza. Mas a gente quer ir além disso. A gente, como, né, mostra as análises estatísticas, a gente quer mostrar que se a gente investe sim em segurança, a gente consegue aumentar os performances de segurança e até mesmo de tempo e outros tipos de performance. Ou seja, não apenas ficar no 0 a 0, mas sim aumentar. Essa que é a ideia. Bom, então a partir disso a gente viu que precisa de expandir então as pesquisas dentro da área de segurança para outros níveis organizacionais, para outros tipos de performance, e a gente conseguiu nesse paper mostrar o teor da pergunta que a gente precisa de fazer para o campo de pesquisa. Então são pesquisas que vai tentar entender, na verdade, poxa, será que o nosso, né, trabalhador ele correu no canteiro de obras porque ele sentiu pressão, por exemplo, dos mecanismos de performance da empresa? Como será que isso aconteceu? Será que a gente tem um problema ali de, sei lá, de gestão de conhecimento, que é uma coisa que a gente vai estar tratando aí no próximo paper da tese, gestão de conhecimento dentro da área dentro do setor de construção civil? Será que a gente tem ali performances que são extrafinanceiras, que podem ser depois convertidas em performance financeiras, performance talvez até mesmo de tempo, ou imagem de marca e por aí vai? Bom, esse é o tipo de pergunta que a gente precisa de fazer. A gente detalhou isso também melhor lá no nosso paper. Essa foi a contribuição, né, a segunda contribuição do nosso paper, né, mostrar as hipóteses. Então foi isso que a gente propôs dentro desse paper, localizar os estudos de safety, entender o tipo de pergunta que a gente precisa de fazer para o campo de pesquisa e até mesmo ver ali né, onde que a gente pode conversar, onde que a gente pode pisar, onde que a gente pode perguntar, para aí no final a gente tentar propor segurança com um mecanismo de performance para a empresa. Não apenas uma relação estatística, mas também uma relação que a gente vai conseguir mostrar qual que é o caminho gerencial, né? Qual que é a abordagem gerencial que a gente tem que usar para fazer isso funcionar, fazer isso acontecer. Bom, então era esse o paper que a gente tinha aí para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui aberto às suas dúvidas, comentários, sugestões, preocupações e até mesmo parcerias, por que não, para a gente desenvolver ainda mais essa pesquisa. Um abraço até todos e até a próxima.